Boa noite a todos. Mais um culto de quarta-feira. Hoje nós vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 18, do verso 31 ao verso 43. Próximo domingo a gente vai falar especificamente aí sobre o cego de Jericó. Marcos traz o nome dele, né, que é Bartimeu. Hoje nós vamos aproveitar o texto que eu falei do domingo passado e aquele que eu vou falar no próximo domingo, se Deus quiser, para a gente observar aí uma coisa em comum entre os dois textos. Lucas 18, de 31 a 43, diz assim: Tomando consigo os 12, Jesus lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo o que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo e cuspir-lhe. E depois de espancá-lo, eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia eles não entenderam nada disso, essas palavras lhe eram obscuras, e não compreendiam o que ele dizia. Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que ele se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que por graça e misericórdia o Senhor possa falar conosco essa noite, que o Senhor possa revelar a nós a Tua vontade, que o Senhor nos dê a compreensão da Tua palavra, do texto sagrado, e que a partir, Senhor, do entendimento, o Senhor venha gerar em nós uma mudança de vida, nos dando poder, Senhor, nos dando forças, nos dando realmente essa capacidade de uma mudança real, de desprendimento, Senhor, do pecado, e de busca da santidade que devemos dedicar ao Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos enxergar, nós precisamos ver. Mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor, fale comigo e através de mim, mas que toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. Limita, Senhor, as minhas palavras para que eu não fale nada além daquilo que o Senhor deseja, e que possa ser um momento de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há um tempo atrás eu vi uns vídeos no YouTube muito interessantes sobre pessoas que são daltônicas, ou seja, elas não conseguem ver as cores, ou têm muita dificuldade de discernir cores, né? Não sei se você já teve com alguém assim, e já viu, é muito estranho, porque às vezes normalmente a gente aponta as coisas pela cor, né? Olha, tá ali, ó, perto daquele carro preto, não sei o que lá, vermelho, não sei, e a gente faz tudo assim. Mas para o daltônico isso é irrelevante, né? E aí tem alguns vídeos no YouTube, você pode procurar depois, dessas pessoas ganhando um tipo de óculos especial que ajuda eles a discernir as cores. E muitos deles que recebem esse óculos são já idosos e veem cores pela primeira vez. É incrível a reação. Todos eles ficam assim, sem palavras, né? Eles não conseguem pronunciar nada, ficam assim abismados. Alguns veem netinhos e tal, e começam a mostrar bexigas para eles coloridas, trazem flores e tal, e eles ficam assim, como se estivessem vendo pela primeira vez. É incrível, incrível, incrível. E aí vem uma dúvida: o que é melhor, ou menos pior, né? Ser um cego de nascença, ou ter o privilégio de ver as coisas e depois ficar cego? O que seria menos ruim?
Às vezes a gente pensa assim, pô, o cego de nascença ele nunca viu, então talvez não seja tão ruim para ele, né? Nunca ter visto. Mas talvez você que já viu pudesse pensar, olha, eu preferia ter visto pelo menos um pouco, né? O céu, o nascer do sol, as estrelas. Sabe quando a gente vai para o interior, que a gente vê o céu repleto de estrelas? Ver isso daí pelo menos um pouquinho e depois perder a visão do que nunca ter visto. É sempre uma coisa meio complicada, né, da gente discernir. O Novo Testamento fala de milagres de Jesus e tem um milagre específico realmente dele curando um cego de nascença. Mas esse aqui do texto de hoje, ele não é um cego de nascença. O texto ele diz no versículo 41, quando Jesus se volta, né, para esse homem chamado Bartimeu, Jesus pergunta para ele, né, que queres que eu te faça? Na minha versão eles melhoraram aí a expressão dizendo assim, que o homem respondeu, quero voltar a ver. Ou seja, um dia ele já enxergou, ele precisava voltar a ver. Tanto que na sequência diz que na mesma hora ele recuperou a visão, ou seja, ele já via, perdeu a visão, voltou a ver. É interessante porque deve ser ainda mais incrível alguém que teve a oportunidade de ver as coisas belas que a gente vê neste mundo, perdeu a visão e voltou a ver, né? Incrível. Exatamente um pouco desse exemplo que eu falei, das pessoas tendo a reação, como se estivessem vendo pela primeira vez, né? Interessante porque Lucas, ele é o evangelista que coloca esse texto aqui numa sequência única. Se você depois ler Mateus lá, capítulo 20, ou Marcos, capítulo 10, você vai ver que entre essa conversa que Jesus teve com os discípulos, dizendo que ele morreria, e a história do cego de Jericó, há uma história entre isso. Mas Lucas ele tira e coloca exatamente nessa sequência, inspirado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem específica. E ao meu ver, essa mensagem específica que liga um texto ao outro, é exatamente o versículo 34, que diz, todavia eles não entenderam nada disso, essas palavras lhe eram obscuras, ou seja, eles não conseguiam enxergar a realidade do que Cristo tinha falado para eles. Então, dentro desses dois textos, a gente tem dois tipos de cegos. Cego espiritual, que são os 12 discípulos ali, e um cego fisicamente falando, que é Bartimeu. Interessante porque o texto ele vai tratar exatamente do cego Bartimeu como alguém que já conseguiu enxergar, perdeu a visão e voltou a ver. E os discípulos são aqueles que, na verdade, nunca enxergaram as questões espirituais, mas que um dia vão enxergar claramente quando seus olhos forem abertos, porque é exatamente essa expressão que o texto aborda lá na frente, quando Jesus se mostra para eles ressuscitado, e aí sim, eles passam a entender, opa, agora eu entendi aquilo que ele tinha falado lá atrás. Irmãos, duas coisas me chamam a atenção nesse texto aqui. A primeira é que tanto os discípulos, mesmo não entenderam, não pararam de seguir a Jesus, como também esse cego Bartimeu, mesmo sendo repreendido pela multidão, dizendo, sai daqui, cala e tal, também insistiu para que se chegasse a Jesus e visse. Uma lição para nós. Por mais que hoje nós possamos ser cegos espirituais para algumas coisas, a gente precisa continuar clamando e seguindo a Cristo, até que nós possamos ver com clareza. É uma coisa que a gente vai precisar de uma rotina, de uma sequência. E você deve reconhecer isso, por exemplo, na sua atividade, não é verdade? Tem coisa que na sua atividade, se você bate o olho de primeira, você encontra o problema, não é verdade? E que uma pessoa sem experiência vai olhar e não vai conseguir encontrar onde está o problema. Parece coisa de homem, né, em casa. Onde é que está a coisa, estou falando de tal, onde é que está isso aqui, aquilo ali e tal. Aí vem a mulher e em 2 segundos ela bate o olho e fala assim, está ali,
E o homem olha, olha, olha e não consegue encontrar, né? O fenômeno da cegueira masculina. Consegue compreender? A visão espiritual das coisas, elas vai se ganhando exatamente com a nossa comunhão, com a nossa proximidade com Cristo, conforme Ele vai abrindo os nossos olhos. Domingo eu falei um pouquinho sobre Jesus se revelar progressivamente, e na Bíblia, Deus se revelar progressivamente. Aos poucos Ele vai revelando para o homem o seu plano, a sua vontade, até o ponto máximo, que é o próprio Jesus. Depois de Jesus, não precisamos mais de revelação nenhuma. A palavra de Deus se cumpriu, fechou, está tudo aqui. Aquilo que a gente precisa saber está aqui. Onde a gente busca Jesus hoje para abrir os nossos olhos? Na palavra de Deus. É aqui que os nossos olhos serão abertos. É aqui que nós nos encontramos com Jesus. É aqui neste momento onde Ele revela a sua verdade. Em oração nós podemos continuar clamando como Bartimeu. Em oração e na leitura bíblica, podemos fazer como os discípulos, continuar seguindo, mesmo não compreendendo muitas vezes. Muitas vezes já havia as pessoas falando assim, pastor, mas quando eu abro a Bíblia, eu leio, eu não consigo enxergar as coisas assim como você enxerga. Eu falei assim, então, continuou lendo? Continuou orando? É assim que faz. Eu dou um exemplo meu que aconteceu exatamente essa semana. Normalmente, eu, lendo o texto bíblico, Deus ele não demora muito, graças a Deus pela misericórdia dele, são raras as vezes que ele demorou para se revelar, entende? Normalmente eu leio, e o Espírito Santo já começa a me incomodar, e parece que para mim as palavras saltam do texto. E eu sei que isso não é uma habilidade minha, mas é algo que Deus promove para mim, entende? E não só para mim, para aquele que é dedicado, né, à leitura da palavra. E essa semana aconteceu exatamente o inverso. Porque eu li e não vi nada. E aí, tanto que ontem eu falei assim, não, vou começar a fazer o estudo lá de sexta-feira, porque aí eu me desligo do texto de Lucas e eu vou estudo lá e depois eu volto para Lucas. E aí não deu certo, irmãos, porque eu fui para outro texto, estudei outro texto, já sei o que eu vou falar na sexta-feira. E esse texto aqui, até hoje à tarde eu não sabia. Eu falei, sentado lá no sofá de casa, Senhor, mas eu não consigo enxergar, não vi nada no texto. Aí Deus veio com aquela calma dele, né, com pecadores como eu, e falou assim, então, é isso mesmo que é para você falar. É exatamente isso. Da questão de você não enxergar, das pessoas não enxergarem. Irmãos, o texto parece indicar que é necessário um esforço nosso. Um esforço para desejar que Deus abra os nossos olhos, e aí já vem a segunda lição. Um esforço para que nós não venhamos a perder a visão. O cego aqui de Jericó, Bartimeu, o texto não fala qual foi o contexto em que ele perdeu a sua visão. Se foi por um acidente, foi por uma doença, qual que seja a razão. O fato é que Deus fez ele recuperar. Irmãos, espiritualmente falando, a gente também precisa estar sempre ligados a Cristo, buscando a Ele, exatamente para que nós não venhamos a perder a visão espiritual das coisas. Se nós nos distanciarmos dele, a cegueira ela vem instantaneamente, porque Ele é a nossa luz, é Ele que ilumina os nossos caminhos, é Ele que nos faz ter a percepção da vida e que realmente nos faz enxergar aquilo que muitas vezes está na nossa cara, mas por causa da escuridão nós não conseguimos ver. Amém? Então guarde isso daí no seu coração. E domingo que vem a gente vai se aprofundar um pouco mais aí no texto de Lucas 18, de 35 a 43. Amém? Leia os textos paralelos também de Mateus e Marcos. Mateus, por exemplo, vai trazer um detalhe muito interessante. Mateus vai dizer que eram 2 cegos, mas Marcos e Lucas dizem que era um cego. E agora? Quem é que estava certo? Mateus, ele era publicano, cobrador de impostos, lidava com dinheiro, então ele sabia contar mais do que os outros 2. Talvez
Será que essa é a melhor explicação que a gente pode dar, né? Dúvidas, irmãos? Vamos orar então? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela alegria de ter o Senhor como luz nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos, nos dando a possibilidade de enxergar. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós não entendemos e como muitas vezes a gente não consegue compreender, mesmo vendo, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de te seguir, de buscar em Ti a verdade, de ansiar, de desejar enxergar de verdade, muitas vezes enxergar de novo, porque às vezes na nossa jornada, na nossa rotina aí do dia a dia, a gente perde a visão das coisas, mas o Senhor com amor vem nos dar a oportunidade de enxergar. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, pedimos encarecidamente que para aqueles que ainda não enxergam, o Senhor possa abrir a visão. E eu peço inclusive por mim, porque certamente em muitos sentidos eu ainda sou cego, ainda não consigo enxergar muitas coisas, e peço, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre esses que estão aqui, sobre aqueles que estão em casa. Abre a nossa visão, Senhor, que nós possamos enxergar com clareza as questões espirituais, que a gente possa discernir claramente o bem e o mal, que isso, Senhor, mude a nossa perspectiva das coisas, e que isso nos faça ainda mais fiéis a Ti, buscando ainda mais o Senhor, buscando ainda mais as respostas na Tua palavra, em oração, em dedicação no estudo. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a vivenciar uma visão nova, Senhor, da vida, para que nós possamos andar como Cristo andou, seguindo Ele para onde Ele for. Te agradecemos, Pai, por esse culto, Senhor, precioso, que o Senhor nos deu a oportunidade de vivenciarmos essa noite, pelos pedidos que temos a certeza de que o Senhor vai nos atender segundo a Tua vontade, que é perfeita, pela oportunidade de ouvir uns aos outros e nos ajudarmos também em oração e em ação também. E eu peço que o Senhor também nos leve em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe aqui, te agradecemos por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, tenham todos uma excelente final de noite. Deus abençoe.